Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade e hoje, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Salvador ungido, nós iremos concluir o livro do profeta Jeremias e iremos dar início no livro do profeta Ezequiel. Amém? Capítulo 50, 51, 52 e o capítulo 1 do profeta Ezequiel. Vamos à leitura. A profecia contra a Babilônia. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encumbrai, não encubrais. Dizei, tomada é Babilônia, confundido está Abel, que era o Deus deles. Atropelado está Merodach, confundidos estão seus ídolos, e caídos estão seus deuses, porque subiu contra ele uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Dentre os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, o filho de Israel, e virão deles os filhos de Judá, juntamente andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor, seu Deus, pelo caminho de Sião, e perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, e virão e se ajuntarão ao Senhor em um concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que achavam as devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. A morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei, e farei subir contra a Babilônia, uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada suas flechas, e serão como um valente herói, nenhuma tornará sem efeito. E a Caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam ficarão fartos, diz o Senhor, porque vós alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vós inchaste como bezerra gorda, e inchaste como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe, e ficará envergonhada o que vos deu a luz, e será a última das nações um deserto, uma terra seca, uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos. Atirai-lhe, não poupei flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, odiando-a, e ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como essa fez, fazei-lo a ela. Arrancai de Babilônia o que semeia, o que leva foice, no tempo da cega, por causa da espada aflitiva. Virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentam. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que visitarei o rei da Babilônia, e a sua terra como visitei o rei da Síria. E farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo, e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim, em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto, sobre contra a terra de Merataim, sobre contra a terra
e os moradores de Pecode, assola inteiramente, destrói tudo eles, diz o Senhor. E faze conforme tudo que te mandei, estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em espanto entre as nações, laços te armei, e também fostes presa, ó Babilônia. E tu não soubeste, foste achada, e também apanhada, porque contra o Senhor, se estremece. O Senhor subiu e o seu tesouro tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela, dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai como paveias e destruía como nada lhe fique de resto. Matai a espada, a todos os seus novilhos, desçam ao degoladouro. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela, pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus mancebos ou seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Filho de Israel. Os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos que levaram cativos e retiveram, não quis soltar. Mas o meu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros, sobre o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres espantadas. Virá sobre o seu tesouro e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas. Secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, que nunca mais será povoado, nem habitará de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e Gomorra e os seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará, nem filho, nem homem. Eis que um povo vem do norte e uma grande nação. Oh, aleluia! E os reis poderosos se levantarão dos lados dos reis remotos da terra. Arco e lança tomarão eles, são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará com o mar, e sobre os cavalos cavalgarão como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. Ó rei da Babilônia, ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como quem está de parto. Eis que como um leão subirá da enchente do Jordão, contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali, ao esconderijo. Porei contra eles, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os mais pequenos do rebanho os arrastarão. Certamente será assolada a morada deles, ao estrondo da tomada de Babilônia. Estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Capítulo 51, dando continuidade. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no coração dos que se levantaram contra mim. E enviei padejadores contra a Babilônia, que padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor da cidade da calamidade.
O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra quem presume na sua couraça. Não perdoarei os seus jovens, os seus mancebos, destruí a todo o seu exército. Os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que na sua terra esteja cheio de culpas perante o Santo de Israel, fugi do meio de Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós a sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e lhe dará recompensa. Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. O seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai o bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixar-se-á, vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu, e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, luz à luz. Vinde, e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito do rei da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim. À medida da tua avareza, jurou o Senhor dos exércitos a si mesmo, dizendo: certamente encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra e o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria. Estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas lá nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra, e fez os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência. Envergonhou-se todos os ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito nenhuma nelas. Vaidade são obras de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a esses, a porção de Jacó? Porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel, a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei os cavalos e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, contigo despedaçarei o velho, o moço, e contigo despedaçarei o mancebo e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitões e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, e a toda a sua maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. É um capítulo extenso, e ele segue aqui ainda até o capítulo 52, eu só vou fazer uma pausa aqui para que você possa entender que na mesma medida que eles fizeram com o povo de Israel, com Judá e capital Jerusalém, agora Deus irá retribuir. Quando ele fala da Média, é o Ciro, os medos e os persas. O rei Ciro, como eu li lá em Isaías capítulo 45, a quem ele chama de meu ungido. Da mesma maneira que ele usou, chamando o rei Nabucodonosor de meu servo, ele chama agora Ciro de meu ungido, ou seja, meu salvador. E ele vai vir com as suas fortes, potentes e poderosas mãos, com um poder bélico, e vai subjugar Babilônia. Perceba que Deus é justo. Perceba que toda a situação, a nação ela pode ser a maior potência, mas diante de Deus, como nós vemos no livro de Isaías, é como o pó, é como a areia do mar. Toda a terra é o estrado dos pés de Deus. Na concha, na palma das suas mãos, ele contém os mares e o globo terrestre. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O que nós temos que fazer é crer.
O que nós temos que fazer é obedecer. O que nós temos que fazer é nos santificar. O que nós temos que fazer é estarmos na brecha, cumprimos o nosso chamado nessa baixa terra, com amor, com esmero, com afinco, com dedicação. Deixa de ser relaxado na obra do Senhor. Deixa de ser relaxada na obra do Senhor. Deixa de fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Deixa de fazer a obra de Deus quando você está afim, no seu tempo, no seu momento. Para com isso. Servir a Deus é coisa séria. Servir a Deus é privilégio. Servir a Deus é uma honra. Então cumpra com excelência o seu chamado. Em nome de Jesus. Tendo dito isso, eu volto à leitura. Eis que contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, versículo 25 do capítulo 51. Diz o Senhor que destrói toda a terra. Estendei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de silêncio. E não tomarão de ti a pedra de esquina, nem a pedra para fundamentos, porque se tornarão numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra. Tocai a buzina entre as nações. Santificai as nações contra ela. Convocai contra ela os reinos de Arará, Mine, Askenaz. Ordenai contra elas um capitão. Fazei subir cavalos como um pulgão agitado. Santificai contra elas as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra. Doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessarão de pelejar, ficarão nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornam-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos, um correio correrá ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que ele fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia. Diga a morada de Sião, e o seu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga a Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará um montão de morada de dragões, espanto e assobio em um só habitante. Juntamente rugirão como os filhos dos leões, bramarão como o cachorro de leões, estando eles exilados. Lhes darei a bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão em um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Falo-eis descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros como os bodes, como foi tomada Sesaque, apanhada de surpresa, e a glória de toda a sua terra, como se tornou Babilônia, um espanto entre as nações. O mar subiu entre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu, tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca, deserta, terra em que ninguém habita, nem presa por filho do homem. E visitarei Abel em Babilônia, ou seja, o Deus deles era Abel. E tirarei a sua boca que ele tragou, e nunca mais concorrerão eles nas nações. Também o muro de Babilônia caiu, saiu do meio dela, ó povo meu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. E não se estremeça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá um ano, num ano rumor, e depois no outro ano rumor, e haverá violência na terra, e o dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias, em que visitarei as imagens de escultura de Babilônia,
E toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela, e os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhes virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós, os que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, nem de longe lembrai-vos do Senhor. Suba a Jerusalém ao vosso coração. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha, cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado e toda a sua terra, ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. Ao som de um clamor se ouve de Babilônia. Que grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela uma grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas. Ouvir-se-á um arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já que estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, o Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitães, os seus magistrados, os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo, e cansar-se-ão. A palavra que madrugou Jeremias o profeta a Seraías, filho de Nérias, filho de Maacéias, indo com eles Ezequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado, e Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias, num livro, todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia, e disse Jeremias a Seraías, em chegando a Babilônia: verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste a respeito desse lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, o homem até o animal, mas que se tornariam em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, atarás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e se cansarão até aqui, as palavras de Jeremias. Então, sabe o que me chama a atenção em tudo isso? Que Jesus está falando isso muito tempo antes de acontecer, onde o povo ainda estava no período de cativeiro, mas Deus estava dizendo: olha, vai se cumprir. Olha o grande ensinamento aqui, ó. Do mesmo jeito que vocês não acreditaram, que parecia impossível para vocês acontecer o que aconteceu com Jerusalém, com Judá. Jerusalém, meu irmão, para você entender, minha irmã, era um grande centro, não só religioso. Jerusalém era a capital, Judá a capital, Jerusalém. Jerusalém era um grande centro comercial. Jerusalém era um grande centro político. Jerusalém era uma capital. Muitas coisas aconteciam ali. Além de ser o centro religioso por conta do grande templo que Salomão havia construído, era, humanamente falando, numa visão humana, numa ótica humana, até dos sacerdotes e dos profetas da época, era impossível acontecer aquele mal. Era muito bem estabelecida, muito bem estabilizada. É a mesma coisa aqui. Quando eles chegam e deparam com Babilônia, humanamente falando, era impossível. Vai ser que Deus falou muito tempo atrás e fez questão de relatar, falou: não, vai acontecer. Da mesma maneira, da mesma forma que eu falei, vocês não quiseram acreditar, isso eles acreditando ou não, vai acontecer. E foi justamente isso que aconteceu. Entende? E nós vamos finalizar agora aqui o capítulo 52, justamente com o cumprimento daquilo que Deus havia falado. A terceira invasão
de Nabucodonosor, e agora a terceira destruição ela foi terrível. Acompanhe e nós concluímos o livro do profeta Jeremias. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Por essa razão, sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu no ano 9, no seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém. Ele, todo o seu exército, se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 1/10 do rei Zedequias, no mês 4º ao 9 mês, quase 2 anos. Eles se acamparam, a cidade se fechou, você imagina, vamos ver até quanto tempo eles vão manter. Vamos ver até quanto tempo, era uma estratégia de guerra, eles vão ter água. Vamos ver até quanto tempo eles vão ter alimento. Vamos ver quanto tempo eles vão suportar. Passado esse período, quando a fome prevalecia na cidade, olha lá, ó, e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade. E todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto do jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, todo o seu exército, e espalhou, abandonando, e prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, da terra de Amate, o qual lavrou ali a sua sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista. E também degolou todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos de Zedequias, e atou as suas cadeias de bronze. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia de sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia a Jerusalém, e a queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes, e todos os exércitos dos caldeus que estavam no capitão da guarda, derribou todos os muros em roda em volta de Jerusalém, e os mais pobres do povo, e a parte do povo tinha ficado na cidade, e os rebeldes que haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão de Nebuzaradã, capitão da guarda, os levou preso, mas todos os mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda. Ficaram alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram os mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases, o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. Levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e os garfos e as bacias e os perfumadores e todos os vasos de bronze com que se ministrava. Tomou o capitão da guarda os copos, o incensário, as bacias, os caldeirões, os castiçais, os perfumadores, as galhetas, tanto que era o puro e o ouro, de ouro puro, como o que era de prata maciça. As 2 colunas, o único mar, os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases que fizeram o rei Salomão, para a casa do Senhor. O bronze de todos que estavam os vasos a serem presos eram sem peso. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados. O fio de 12 côvados era a espessura de 4 dedos, era a oca. Havia sobre ela um capitel de bronze. Uma altura do capitel era de 5 côvados. A rede, as romãs, a roda do capitel, tudo que era de bronze, semelhante a uma e outra coluna, como as romãs. Havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sacerdote, o primeiro a Sofanias, o sacerdote, o segundo, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco, que tinha o seu cargo agente de guerra, e 7 homens dos que haviam a face do rei.
que se achavam na cidade, como também o escrivão Mor, do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e para mais 60 homens do povo da terra, que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, trouxe ao rei da Babilônia a Ribla, e o rei de Babilônia os feriu, e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativeiro no 7º ano, 3023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23, Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, que no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 25 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhes mudou os vestidos da sua prisão, e comeu pão, sempre na sua presença, e todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre o tratamento ordinário do rei de Babilônia, e a sua porção cotidiana até o dia da sua morte. Eu falei que nós iremos iniciar Ezequiel, mas é Lamentações, tá? Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Já vou seguir e depois eu oro. A humilhação de Jerusalém. Os pecados e a aflição do povo. É interessante essa leitura desse texto de Lamentações, que agora o profeta ele vai lamentar por tudo o que estava acontecendo. Ele vai lamentar profundamente do íntimo da sua alma, do âmago do seu espírito, com todos os seus sentimentos, com toda a sua consternação, por tudo que aconteceu. E por que ainda mais essa lamentação é mais profunda? Porque Deus avisou previamente, antecipadamente, antes do mal advir, antes da desgraça acontecer. Mas infelizmente o povo não atentou, o povo não ouviu, o povo não acreditou, o povo preferiu pagar para ver, e o preço foi altíssimo. Então, essa lamentação aqui, ela tem um teor ainda mais profundo, porque eu imagino os dilemas e as crises existenciais do profeta. Poxa vida, será que tem algo de errado em mim? Será que eles não dão crédito à minha palavra? Será que eles não creem no que eu estou passando? Imagine os dilemas de você pregar, e nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence, ou de você ter um ministério, como por exemplo eu tenho um ministério que já vem desde 2012, que iniciou no cárcere, esse meu ministério do ensino, que é um ministério, quando você olha por fora assim, maravilhoso, mas dentro é um ministério espinhoso. Se na sua igreja tem culto de ensino, você é um frequentador do culto de ensino? Se na tua igreja tem um núcleo de estudo de teologia, você é um aluno, uma aluna do núcleo de teologia? Se na sua igreja tem escola bíblica dominical, você é um assíduo aluno ou aluna da escola bíblica dominical? A minha resposta para você é você que vai ter que dar, mas o que eu vejo, na grande maioria, não. Culto de domingo, igreja cheia. Culto de campanha, igreja cheia. Culto de ensino, igreja vazia, alguns poucos. Núcleo de teologia, alguns poucos. Escola bíblica dominical, alguns poucos. Então é um ministério por demais espinhoso. Eu estou dizendo isso que eu me coloco no lugar do profeta, imaginando nessa lamentação, será que tinha algo errado com ele? Será que ele não estava cumprindo? Não estava... Porque essas perguntas, esses questionamentos são inevitáveis para quem tem compromisso com o seu chamado e com a obra. Perceba e note que hoje, ao longo desses mais de 15 anos que eu já leciono, desde 2012, mais de 13 anos, eu tenho uma maturidade para poder lidar com isso. Mas existiam momentos no início que aquilo doía na minha alma. Iniciar um núcleo com 20, 30 alunos e terminar com 3, 4, com 7 alunos. Iniciar um núcleo com 50 alunos e terminar com 13 alunos. Mas isso, na realidade, depois o Espírito Santo ministra ao meu coração
E ele traz uma resposta interessante que, como se fosse um bálsamo. Sabe quando você está com grande sede, vai lá e toma aquele copão de água? Quando você está com muita fome e vai lá e se alimenta, se sacia e mata a sua fome. Ou quando você está muito cansado, toma um banho, troca de roupa e deita e dorme. Foi essa a sensação que eu tive. Quando ele falou assim, é isso. O Espírito Santo falou nesse ouvido. Aqui é a palavra que eu falei em Mateus 22:14. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque a escolha, eu escolho, mas o escolhido precisa se colocar, precisa se considerar na condição de um escolhido. Quem me escolheu foi o Senhor. Então, já que eu sou um escolhido pelo Senhor, eu vou procurar fazer a minha parte, como ele falou para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudarei. Esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Tão somente esforça-te, assim como fui com Moisés, serei contigo. Então, a parte de se esforçar, a parte de se dedicar, a parte de se ter bom ânimo é comigo. E aquilo mudou totalmente, como a gente fala, virou a chave. Que então eu comecei a me dedicar ainda mais em estudos bíblicos, na leitura da palavra, na examinação dos textos, para procurar fazer o meu melhor, independente. Desculpe, independente de quem esteja do outro lado. Independente do aluno, do compromisso dele para comigo, não importa, o meu compromisso para com os meus alunos, para com as minhas alunas, ele tem que ser fiel. Já existiu inúmeros momentos de eu dar aula dentro de uma igreja com um núcleo de 15, 20 alunos e apenas um aluno está lá. E eu dando a aula da mesma maneira como se estivesse dando para a classe cheia. Entende isso? É isso que eu estou dizendo aqui. Eu gosto sempre de me usar como exemplo para que eu possa transmitir para você também possa fazer essa reflexão. Você acha que não tinha um momento de frustração para o profeta? Claro que sim. Olha o livro que ele vai escrever. Lamentações de Jeremias. Ou seja, ele vai lamentar. Porque todo aquele mal, tudo isso que nós acabamos de ler nos 52 capítulos, poderia perfeitamente ser evitado. Simplesmente se o povo desse ouvidos, simplesmente se o povo se arrependesse e se colocasse na posição. Então, meu irmão, se você não está entendendo ainda, eu vou dizer para você, se coloca na brecha. Para de ir contra Deus, para de ser rebelde, para de querer fazer as coisas do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. Se coloca na condição da dependência total de Deus. Enquanto você ficar batendo contra Deus, Deus vai te quebrar. Ninguém pode contender contra Deus. Olha aqui a potência, olha como era Jerusalém. Já falei, centro político, centro religioso, centro comercial, era uma capital. E Deus reduziu a nada. Olha o que ele faz com as outras nações, e Deus reduziu a nada. Deus é Deus, Deus é salvação, Deus é amor, mas Deus é justiça e fogo consumidor. Então, para que você não venha lamentar depois, aproveite a oportunidade, se interiorize, olhe para dentro de você mesmo, conserte o que precisa consertar, abandone o que precisa abandonar, deixe o que precisa deixar, pede perdão do que precisa ser pedido perdão, libera perdão para quem precisa ser perdoado, volta a sorrir. Volta-se a ter alegria, a ter brilho nos olhos quando fala das coisas do Senhor. Quando não pode ser um pé, daqui a pouco tem que ir para a igreja. Nossa, tem que ir para a igreja. Ai, meu Deus, aí o trabalho, aí algo para a carne, anima, brilha os olhos, prepara todos os detalhes. Coisas de Deus. Ai, vamos lá, tem que ir lá. Não. Alto lá. Não perca seu tempo. Se isso está sendo enfadonho para você, se está sendo pesado, você está perdendo o seu tempo. Lamentações de Jeremias. A humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições. Como eu falei aqui, é bem legal, aqui no livro também de Lamentações, que ele vai trazer, lembra que eu falei do Salmo 119? Outra pérola do Bereano aí, Ricardão. Outra pérola do Bereano. Como no Salmo 119, ele também aqui, no livro de Lamentações, ele vai trazer, quer ver, vou colocar o dedo aqui, ó, colocar logo no capítulo 1, ó, vai dar para ver, tá vendo? Aqui, deixa eu ver perto da câmera, aqui, ó, tá vendo? Ó, aí ele vai trazer cada letra, ó, que você vai ver maiúsculo aqui, ó, na sequência, ó, é a letra do alfabeto em hebraico. Então o primeiro qual é, ó? Aleph, tá? É a primeira, então você vai ver, ó, Aleph, Beta, Gimel, Dalet, Re, Val, Zain, Et, Tet, Jod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, Pe, Tzad, Kof, Resh, Shin e tal. Então aqui logo no livro de Lamentações, nós vamos ver todo
o alfabeto hebraico. Então vamos lá na curiosidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então são 22 o alfabeto hebraico. Mais uma curiosidade, que às vezes você lia e não sabia, ou não entendia o porquê, e aqui você vê que ele está trazendo o que a gente pode trazer na nossa vida espiritual, que ele é o princípio e o fim, que ele é o começo e o final, que o que ele fala se cumpre, que ele está em todos os momentos da minha e da tua vida. Então, por mais difícil que seja esse momento, esse cenário que você esteja enfrentando agora, por mais nebuloso que seja esse momento, esse cenário que você está enfrentando agora, Deus está contigo, meu irmão. Ainda é tempo. Enquanto a porta da misericórdia, por mais que ela seja estreita, ela permanecer aberta, ainda é tempo de você voltar, sair dos atalhos, recalcular a rota e voltar para o caminho estreito, entrar por ele e andar nele e permanecer nele. Porque a hora que essa porta se fechar, tarde demais. Então não espere, não queira pagar para ver. Porque o que o faz pensar que Deus agiria diferente comigo e contigo? Diante de Deus nós somos todos iguais. Não há acepção de pessoas. Está aqui, ó, Romanos, capítulo de número 2. Eu poderia citar, mas eu vou ler. Romanos, capítulo de número 2, o versículo de número 11. Olha o que a palavra fala, ó. 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O único queridinho de papai foi lá no batismo nas águas. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me tenho comprazido. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O único queridinho de papai foi aquele que morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua. É Jesus Cristo. Os demais, não, mas ele é rico, tudo igual. Mas ele é juiz, tudo igual. Mas ele é missionário, ele é pregador dos gideões, tudo igual. Ah, mas ele é todos iguais. Diante de Deus, todos iguais. Como se acha solitária aquela cidade. Olha agora ele citando, ó. Antes tão populosa, tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces, não tem com quem console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram traiçoeiramente, ou na sua versão aí, ó, aleivosamente, contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição, por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus seguidores surpreenderam as suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes suspiram, e as suas virgens estão tristes. Ela mesmo tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a entristeceu. Por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória, e os seus príncipes ficaram sendo como veados que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembram-se de Jerusalém nos dias da sua aflição, das suas rebeliões e todas as suas mais queridas coisas que tivera nos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e ele não tinha quem a socorresse. Os adversários viram e fizeram escárnio dos seus sábados, e Jerusalém gravemente pecou, por isso fez-se instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. E ela também suspirou e voltou para trás, e a sua imundícia terá nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê o Senhor a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações, acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas em troco de mantimentos para refrescarem a sua alma. Vê, Senhor, e contempla, pois se tornei desprezível.
Não nos move isso, todos vós que passais pelo caminho, entendei e vede a dor como a minha dor, que veio sobre mim, como me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, a qual se assenhorou deles e estendeu uma rede aos meus pés e fez voltar para trás e fez-me assolada e enferma todo dia. Já julgo as minhas prevaricações, está atado pela sua mão, elas estão entretecidas. Subiram sobre o meu pescoço e se me abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos e não pôs, levanta-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregoou contra mim ajuntamento para quebrar os meus mancebos. O Senhor pisou como num lagar a virgem, a filha de Judá. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos desfazem águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma, e os meus olhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende, Sião, as suas mãos. Não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem os inimigos os que estão ao redor de Jerusalém, e para eles com uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus mancebos, foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, e eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos, expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, se refrescassem na sua alma. Olha, Senhor, quanto estou angustiada. Turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transbordado no meio de mim, porque gravemente me rebelei, para desfilou a espada dentro de mim, está a morte. Ouve que eu suspiro, mas não há quem me console. Todos os meus inimigos que sobraram sobre mim folgam, porque tu determinaste, mas trazendo-me outro dia que me apregoasse, senão como eu? Venha toda a iniquidade à tua presença. Faze-lhes como fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Hoje eu quero ver quem vai até o final dessa leitura, hein? Quase 1 hora de leitura, 47 minutos. Quero ver quem vai até o final. Será que você vai até o final ou vai interromper e ler em 4, 5 vezes? Mais uma série da Netflix, da HBO, uma série do Amazon Prime ou da Globoplay, ou qualquer outro filme, você é capaz de ficar no cinema 2, 3 horas, mas não tem a capacidade de ficar 50 minutos sem se enfadar. Isso é muito sério. O nível está por baixo. Antigamente era raso, agora está superficial. Sabe o que é superficial? Está bem em cima. Então, que nós possamos atentar para isso, redobrar a nossa atenção. E, como eu disse, existe o inteligente e existe o sábio. O inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. Mas o sábio, além de aprender com os seus próprios erros, ele também aprende com os erros dos outros. Então a nossa fala hoje é sábio e inteligente. Eu estou colocando palavras assim aleatórias porque quem está fazendo a leitura vai entender. Entendeu isso? E quem não está fazendo a leitura não vai entender. Então eu quero com quem está comigo, com quem está compromissado. Sábios e inteligentes, ou no singular ou no plural, sábio e inteligente, ou sábios e inteligentes, como queira. Nós temos que ser sábio e inteligente. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu, eu quero te bendizer, eu quero te agradecer, eu quero te enaltecer, eu quero te glorificar por essa leitura poderosa do livro do profeta Jeremias. Foram 52 capítulos de um grande ensinamento, de um grande aprendizado. Que nós possamos não somente ser inteligentes, mas ser sábios e inteligentes. Nos ajuda a aprender com os nossos próprios erros, mas também com os erros do nosso próximo. Senhor, nos perdoa a nossa negligência, a nossa omissão, o nosso relaxo, a nossa preguiça, as nossas desculpas fajutas e esfarrapadas para não cumprir aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, quando na realidade é uma honra, um privilégio te servir. Nos perdoa. Senhor, queremos apresentar agora também a leitura de Lamentações de Jeremias. É um capítulo, é um livro curto, mas eu tenho certeza que o Senhor irá falar grandemente, assim como tem falado nos demais livros. Senhor, abra o nosso entendimento, nos dê graça
Nos dê força, nos dê fé, nos dê sabedoria, nos dê virtude, nos dê ousadia e intrepidez para fazermos aquilo que necessita ser feito. Não nos importando se iremos agradar o homem ou a mulher, mas Pedro diz e nos ensina, mais importa agradar a Deus, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Nos ajuda, meu Pai, a te obedecer, a te servir, a te adorar, a te louvar, a te glorificar em espírito e em verdade. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O que daria eu acerca daquilo, dos benefícios que o Senhor tem feito por mim? Nada. Então, por isso, meu Pai, eu peço a tua ajuda e o teu auxílio. Deus de poder e glória, sê conosco, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, crendo, acreditando, confiando na vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Lembre-se, sábio inteligente, ou sábios e inteligentes. Eu sou o pastor Rômulo, um Bereano de verdade, e essa foi a leitura da palavra de Deus.